Olá, sejam todos muito bem-vindos em mais um podcast Pensando Alto. Hoje nós temos a alegria e a honra de receber a Aline Sanches, que vai contar um pouco da sua trajetória, da sua formação, do seu trabalho atual e também como é que foi a sua transição de carreira. Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lúcia. Obrigada pela oportunidade. Nossa, Aline, eu descobri que você me contou nos bastidores, né? Que você é uma taurina. Eu também sou de touro e contei um pouquinho da minha história, como é que a astrologia fez parte da minha vida, né? E até hoje ela me acompanha, você acredita? Eu adoro verificar as características, os nossos pontos altos, né? Mas também a gente tem os nossos pontos a serem desafiados e vencidos, não é mesmo? Sim. Mas, Aline, me conta um pouquinho sobre a sua formação, o que você estudou, como é que foi a sua escolha profissional, inclusive? Que isso pode, inclusive, despertar ou ainda inspirar outras pessoas. Lúcia, eu sou formada em Relações Internacionais, mas eu cursei um ano de jornalismo. Olha só que bacana. Porque eu gosto muito de falar. E eu falava, nossa, eu preciso fazer algo que seja com essas características. Então, meu sonho era ser assessora política. Olha que interessante isso, que bacana. E daí? E aí eu fui pra faculdade, eu vi que era aquela coisa muito teórica no começo e tudo mais. E eu sempre também tive muita curiosidade sobre economia, política dos outros países. Sempre fui muito ligada, assim, na TV, nos telejornais. Aí eu me interessei por relações internacionais. Que bacana, Aline. De quem que você puxou aí nessa curiosidade de TV aí? De saber das novidades, das notícias. Eu acho que, na verdade, eu sempre gostei muito. Eu acho que eu fui influenciada pelos meus padrinhos. Porque eles sempre tiveram rodinha no pé. Eles sempre voltavam de viagens falando sobre o que conheceu. E aí, eu sempre me despertou a curiosidade, né? Porque eu sou do interior. Meus pais eram comerciantes, não tinham tantas oportunidades para viajar, para conhecer. Então, eles vinham com essas informações e eu sonhava em também desbravar o mundo. Olha que legal, Aline. E você fez um ano de jornalismo, Fiz. Então? Aí eu tranquei, fui fazer Relações Internacionais e morar em São Paulo sozinha. Fui cursar Relações Internacionais. Aí foi um super desafio, né? Porque eu tive que aprender a andar de metrô, de ônibus, de carro numa cidade grande, conhecer pessoas. E então, além da minha formação, eu também tive a minha formação pessoal, porque eu tive que aprender a fazer tudo sozinha e ainda não tinha o Waze na época, então eu falo que eu posso até escrever o livro, A Capial na Cidade Grande, porque muito boa essa. Eu usava aquele guia 4 rodas, eu imprimia para conseguir chegar nos bairros. Eu colocava no painel do carro e ia jogando as folhinhas até eu conseguir chegar no lugar. Seja para uma entrevista, seja para ir para um restaurante, para visitar uns amigos. Que bacana, Aline. Eu acho isso muito bom você compartilhar, porque o pessoal de hoje nem imagina a vida sem aplicativo, né? Mas isso era uma realidade durante muito tempo, que tínhamos que comprar a versão 4 rodas todos os anos. E naquela época tinha também guia de telefone, que mudava também todo ano praticamente, e você recebia impresso mesmo. Olha quanta evolução nós passamos nisso, né? Agora me conta um pouquinho. Se você foi fazer jornalismo, que era um sonho seu, que você queria ser assessora política, e de repente fez um ano e mudou, que isso é muito comum. Eu sou terapeuta há muitos anos e é comum você perceber que os adolescentes decidem uma coisa, escolhem por um curso, mas depois de um ano vem uma frustração, um descontentamento e a pessoa não quer mais continuar, permanecer na mesma formação e troca. Então, com você, o que aconteceu que de repente, de um sonho de ser assessora política, você mudou para relações internacionais? Eu, na verdade, eu vi que o curso, eu optei por uma faculdade que era período integral. Eu sinto que eu sou muito solta para ficar presa, assim, nos estudos o dia todo. Então, isso começou a me incomodar, ponto 1. Certo. Olha que importante.
eu vi que era muito teórico. Então era assim, teoria 1, teoria 2, e eu vi que ao longo do semestre seria dessa forma. Eu falei, não, eu quero cada semestre fazer alguma coisa diferente, conhecer uma coisa diferente. E eu via que aquele curso, então, não era compatível com as minhas expectativas. E foi frustrante, porque quando a gente é mais nova, a gente acha que tudo a gente vai planejar e vai, né, concretizar. Sim, podemos, mas muitas vezes as nossas escolhas, às vezes elas são preceptadas. A gente tem que, na verdade, analisar e com a maturidade a gente vê que, por exemplo, um período integral não fazia parte, né, da minha vida, que não necessariamente seria aquele curso que poderia me transformar em uma assessora política ou que eu fosse seguir qualquer outro tipo de profissão. Que bacana, Aline, mas isso acontece muito, viu, minha querida? É muito comum, porque às vezes você só percebe mesmo o que vai ser, o que é na verdade, quando você está lá inserida, né? Então vem muito esse sonho, essa coisa e que às vezes quando você perde um pouco da ilusão, né? Como aconteceu com você, também é importante essa passagem. Não é um fracasso, viu, minha querida? É uma decisão e eu acho que uma nova possibilidade que aparece na vida de todo mundo. Então, se alguém tiver aí meio confuso, não sabendo exatamente se é isso ou aquilo, às vezes vale a pena experimentar um próximo curso, uma próxima formação. E daí me conta, relações internacionais era o que passou a ser o que você queria no momento? Isso, eu fui em uma feira de profissões em Sorocaba, em um colégio. Eu conheci a coordenadora do curso de Relações Internacionais da universidade que eu cursei, que é a Embi Morumbi. Perfeito. E aí eu conversei com ela era uma venezuelana. E eu sempre gostei muito dessa coisa da cultura latina, das músicas em espanhol e tudo mais. E aí ela falou assim, olha, eu vou passar a grade horária dos 8 semestres, conversa comigo, qualquer dúvida. E eu comecei a ter uma proximidade com ela. Eu falei, nossa, então eu vou cursar esse curso e nessa faculdade. Que legal. E eu adorei o curso. Que bacana, Aline. E aí você precisou de outros idiomas? Como é que foi esse desbravar nas relações internacionais? Durante a faculdade eu fui fazer um intercâmbio no Canadá. Olha, que Depois bacana. eu fiz espanhol voltado para relações internacionais na UBA, na Universidade de Buenos Aires. Aí eu fui representando a minha faculdade, foram 40 estudantes nível Brasil. Moramos em hostel, tivemos aquela experiência, sabe, de morar fora, nos perrengues. Que bacana. E que foi muito legal, foi muito positivo. Ou seja, a liberdade que você buscava, aos poucos você foi alcançando, né? Isso. Que bacana, porque você queria estudar, você queria formar, mas você não queria apenas isso. Você queria desbravar o mundo, né? O mundo. Ai, que bacana, isso é bem legal. E quando você formou em relações internacionais, você começou a trabalhar nessa área, como é que foi? Um pouco antes de eu me formar, eu comecei a trabalhar em eventos corporativos. Então, eu trabalhava de recepcionista, depois de coordenadora em eventos na Fiesp, Câmara Americana de Comércio e nas feiras, né, no AMB, Espaço Imigrantes. Então, eu tinha muito contato com gringos para montagem de apresentação, de salas, de congressos. Então, ali eu estava meio que inserida, porque ali eu já fui aprendendo a trabalhar com essas pessoas, né, de diversos países, ajudar, assessorar. Então, para mim, estava muito legal. Que bacana. Aí veio a oportunidade de eu ter um emprego fixo, assim que eu me formei. E eu fui fazer uma entrevista no banco e eu fui contratada para trabalhar na área de câmbio do banco. Que também tem tudo a ver com relações internacionais. Aí, e touro adora um dinheiro. Adoro uma estabilidade, uma economia. Isso é bem bacana. E aí, quando eu cheguei no banco, um diretor comercial, que era de Campinas, me conheceu, falou, olha, a área de comercial está precisando mais do que a área de câmbio, então eu vou te roubar da área de câmbio. Olha isso, ou seja, você de novo tendo que transicionar de um lugar para o outro. Isso, foi. Aí eu fiquei, mas eu queria trabalhar na área, pensei, mas eu falei, bom, área comercial, eu que gosto de conversar e tudo mais, eu acho que eu vou gostar. Que bacana. E adorei. Mas dentro do banco, o meu pai, que já
meus pais que já tinham a joalheria há 30 anos na época, ou um pouquinho menos, eu optei por fazer o seguinte: pegar as joias da loja e vender no banco. Porque assim Olha, eu poderia... que empreendedora, que alma empreendedora ela. Eu poderia complementar a minha renda e fazer uma coisa que eu gostava, que era vender. Olha só, e aos poucos você foi se descobrindo, o universo foi trazendo para você o que na verdade você era, uma comerciante na veia, né? Isso. Puxando seus pais, inclusive, é bem bacana isso. Não, e no próprio banco eu conheci uma gerente que ela tinha uma fábrica de bolsa de couros. Olha isso. Então, durante a semana eu levava as joias no banco para vender, com a permissão do meu chefe. E aos finais de semana eu trazia as bolsas para vender aqui em Indaiatuba. Ou seja, ela estava sempre comercializando alguma coisa. Sim. E essa veia, como é que foi daí? Aí você depois decidiu sair do banco? O banco, na verdade, ele teve um problema e ele acabou falindo. Eu trabalhei em outras instituições financeiras, mas eu não me sentia mais contente fazendo o que eu fazia. E aí depois eu fui trabalhar numa startup de cosméticos, que infelizmente não deu certo. A operação dela durou acho que 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. E o meu chefe foi seguir a área política. E aí ele encerrou as atividades da startup e eu voltei para Indaiatuba. E aqui em Indaiatuba, eu comecei a vender roupas do Bom Retiro, doces caseiros de um amigo meu que tem fazenda, que era daqui de Indaiatuba. Então, ativei em alguns pontos de venda aqui em Indaiatuba. Mas de olho em trabalhar com o meu pai. Mas como que eu ia entrar numa empresa sólida? Com o meu pai. De tantos anos, né, minha querida? Tantos anos. E colocar todo aquele conhecimento que eu adquiri, seja nas minhas viagens, seja na minha experiência, né, em São Paulo, porque eu morei 11 anos lá, e ele aceitar tudo isso. Olha, muito interessante esse ponto que você traz, porque muitas empresas que já são consolidadas e são mesmo da família, né? Às vezes enfrentam dificuldade em aceitar o novo, né, Aline? Muito. E possivelmente, como seu pai, sua mãe, já tinham essa estabilidade para mudar, para aceitar novas ideias, realmente às vezes é complicado. E como é que foi isso? Foi bem complicado. Isso faz tempo, faz pouco tempo? Foi em 2017. Ah, perfeito. Perto da pandemia, então. Um pouquinho antes da pandemia. E aí, meus pais são librianos, Lu. Ah, entendi. O libriano, gente, são pessoas maravilhosas. Impossível você não gostar de um libriano. Né? Mas diferente com as características da Aline, por exemplo, que é mais ousada, que quer conquistar o mundo, que quer conquistar a liberdade, inclusive nessa liberdade deve estar inserida a liberdade financeira, né? Então você trouxe, acho que aí uma desestabilidade para todo mundo, apesar de você ser touro. Agora, touro e libra também se complementam. Então, no fundo, eu acho que vocês já se entenderam de alguma forma aí para deixar que essa revolução, né, essa inovação, na verdade, acontecesse no negócio familiar, certo? Isso. E daí você já estava familiarizada com as joias, como é que foi daí esse processo? Então, na verdade, foi o desafio de eu voltar para Indaiatuba, morar na casa deles e trabalhar com eles. Então, nossa, filho que sai de casa, depois voltar pra casa, eu causei, né? Eu causei total. Então, assim, eu quero impor as minhas coisas na empresa, eu estou dentro da casa, então às vezes, né, desagradável e depois tinha que conviver comigo no restante do dia. Então, foi muito desafiador. É mais fácil quando a gente tá na empresa, pode ir lá, depois a gente volta para casa, desabafa, né? Isso. É isso mesmo. Então, você muito teve melhor. Desafio mais do que dobrado. Né? Foi. E aí eu via que a loja do meu pai estava precisando de inovações. O nosso centro comercial só estava com as praças dos bancos, né? Tinham outras lojas saindo, inovando, seja indo para um shopping ou para uma outra rua. O prédio também estava muito antigo. E meu pai tinha um prédio comercial na 24, desativado.
Eu falei, pai, e se a gente fizesse um projeto? A minha irmã está se formando em arquitetura, ela pode fazer aí um projeto e a gente pode ativar novos produtos. Então, assim, a loja tinha relógios de parede. Aí a gente foi procurar para trabalhar para representar a Swarovski, que eles falavam que não podia, né? Por exemplo, ter um relógio de parede. Então, falei, bom, o que compensa mais? Ter uma Swarovski, uma marca austríaca, internacional, ou manter os relógios? E aí eu fui ativando produtos diferentes, até que chegou na linha de semijoias. Olha só que legal. Então, ou seja, se nós pegarmos a astrologia, Aline, porque Urano, por exemplo, que é um planeta que a gente chama um planeta pesado, porque ele demora a passear, ele está em Touro já faz anos já. E se nós observarmos, então, trouxe a sua mudança de vida, inclusive, mudança de vida profissional. E quando você acaba sendo inserida, né, ou se inserindo nesse negócio familiar, você traz até a mudança de prédio. Então, isso, astrologicamente, é muito fácil, fica muito simples de olhar, né, o que está acontecendo no céu na astrologia, trazendo aqui na manifestação na Terra. Então, possivelmente foi por isso que você fez toda essa mudança de vida aí, há alguns anos atrás já. E essas semijoias, porque hoje eu acredito também, Aline, é muito fácil a gente perceber que o mundo comercial mudou. Muito. Né? Então, se nós tínhamos só uma forma de comércio no passado, por exemplo, nós que somos do interior, inclusive, não é mesmo? Mas hoje o comércio mudou, hoje veio o digital, né? 2020, 2019 fez com que a gente mudasse, estando pronto, podendo ou não é verdade? Sim, nós tivemos que se adaptar com o mundo digital, mais ainda durante a pandemia. Sim. Porque muitas pessoas não iam até a loja, mas as pessoas queriam sim comprar, porque elas tinham a rotina de sair nas ruas, sair fazer compras, mesmo elas ficando em casa, não tendo às vezes ocasiões para usar, elas queriam estar bonitas, maquiadas, com os acessórios, mesmo ficando em casa. Olha que bacana isso. Então, a gente viu a necessidade sim de atualizar nesse mundo digital. E eu também vi a necessidade de, como a joia, o ouro subiu muito, 60% só na pandemia, durante a pandemia. Nossa! Então, o relógio, que representava 30% do nosso faturamento, deixou de ser usado. É só pessoas que gostam mesmo de relógio, mas como a utilidade de olhar as horas, hoje não, porque tem o smartwatch, tem o celular, as pessoas usam muito o celular. Então, as pessoas hoje usam mais o relógio por gostar de relógio, mas perfeito. Ele faz parte da pessoa, do traje, né? Dela, isso, mas exato. Não pela necessidade. Então eu falei, eu preciso buscar um produto para representar esse faturamento aí que caiu do relógio. E aí eu vi na semijoia essa oportunidade, porque meu pai, ele comercializava prata e romanel. Que é uma marca tradicional, de excelente qualidade, mas que não é que você não consegue inovar, você não consegue trazer novidades com frequência. Perfeito. E eu falei, não, eu tenho que ter aquele público de toda semana encontrar alguma coisa diferente. Olha que desafio, né? Desafiador isso, né, Aline? Hoje nós temos muita concorrência, né? Muita. Então, vocês precisam, para manter os clientes, inclusive, ter pontos à frente, né? Isso. Por que as pessoas se fidelizam, por exemplo, na loja de vocês? Eu vejo que é pelo atendimento. Eu acho o atendimento das meninas, assim, excepcional. São funcionárias que estão com vocês ao longo da... Perfeito. E assim, tem uma cadeira para você sentar, para você conversar, para você escolher. O WhatsApp, o Instagram, os canais também digitais, eles estão bem assim. O Instagram tá bem assim, cheio de produtos para você ver. Está um catálogo legal. Perfeito. O WhatsApp, você é prontamente atendida. E eu trouxe para a loja as semijoias que eu busquei em Limeira e em São Paulo. Produtos que fossem de alta fusão, que é um bruto, de alta qualidade, para se colocar um banho. Pedras naturais. Ou seja, cristais. Um olhar diferente já, inclusive na escolha, né, Aline? Na escolha. Na escolha. Perfeito. E principalmente no banho.
Que faz toda a diferença. Porque como a gente vem do ramo de joias, eu falei, eu preciso colocar uma semijoia que seja de boa qualidade. E touro não ia aceitar nada que fosse inferior. Não gosta Não gosta do jeito. baratinho. Não gosta. É triste isso até na hora da escolha, né, Aline? Até na hora da escolha. Ai, é incrível. Então eu encontrei uma galvânica que faz um excelente banho. A gente não gosta de colocar produtos químicos para manter a cor do banho, e sim mais milésimos de ouro na peça, para ela ficar com a cor muito próxima ao ouro e manter a qualidade, não dar coceira. Tanto que tem crianças de 1 ano, bebê de 8 meses, usando a peça de semijoia e sem dar nenhum tipo de alergia. Olha só que bacana. O mais interessante também que eu vou citar é que os metais preciosos, por exemplo, o ouro, a prata, né, o cobre, todos esses são valiosos, inclusive no uso. Então, quando nós colocamos uma joia, né, mesmo que seja folheada na qualidade que você está dizendo, isso vai trazendo energia extra para dentro de nós. E por isso que as pessoas se sentem tão poderosas quando elas usam, por exemplo, então, um cristal, uma pedra preciosa, ela tem muito valor energético, inclusive. Então, olha, Aline, que bacana você trazer tudo isso, essa qualidade, essa escolha, né? Com um olhar diferenciado, com durabilidade, com beleza, com inovação, que eu acho que também é difícil, Sim. Né? E aí, olha só, você aos poucos vai encontrando e juntando, unindo mesmo a experiência, né, que já faz o nome de vocês, que começou com seus pais, as colaboradores, né, as colaboradoras que estão com vocês há tanto tempo, e o conforto na compra, na hora da compra, como você falou, senta, escolhe um cafezinho, né, que faz diferença, não é mesmo? Um bolo, uma bolachinha, um docinho. Aline, você lembra de alguma história? Porque eu sei que esses acessórios mais ainda especiais fazem parte de casamentos, né? De eventos assim que marcam uma vida inteira, não é mesmo? Aquela que você faz o álbum de foto. Tem alguma história assim de emoção? Pode ser um nascimento que de repente os pais foram lá, um casamento ou uma formatura que foi assim uma escolha que você falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, numa cor. Teve alguma história nesse sentido? Você se lembra de alguma emoção? Olha, eu acho que a emoção foi porque como a loja já tem 39 anos agora, de ver os pais que já possuem a aliança da loja, indo levar o filho para escolher um solitário e posteriormente o filho ir com a noiva comprar as alianças. Nossa, é uma história mesmo. Eu falei, que legal que assim, essa família, ela foi, né, realizando os sonhos e contando com os nossos produtos para qualidade, a durabilidade, né? Olha que bacana. Eu falo assim que é legal porque às vezes você vende sonhos. Essa história do solitário ou da aliança da pessoa ir pedir em casamento. Então a gente fica sabendo, eu vou para tal hotel para pedir, eu pedi para decorar a cama de tal forma, eu pedi tal vinho, eu pedi para programar um jantar de frente para o mar, ou eu aluguei uma cabana próximo a Campos do Jordão, e a gente fica sabendo de tudo. É muito legal. E às vezes eles pedem alguma dica e a gente até passa de alguns fornecedores parceiros para poder complementar, seja com uma caixa de flores, seja com algum artigo religioso, às vezes colocar uma santa, um porta-joias, ou colocar em algum lugar inusitado. É gostoso, você participa sim do sonho da pessoa. Olha que bacana, ou seja, a sua joia ou a semijoia tem o seu sobrenome, né? Tem a sua marca. Isso é muito bacana, porque são histórias de vidas, né, querida? E vida é o que a gente tem de mais valioso, não é mesmo? Que bacana saber disso, que os pais foram comprar e aí hoje estão levando os filhos. Que legal, Aline. E isso vocês têm idade, a cliente menor que é cliente de vocês? Tem isso? Olha, nasceu, pode ser cliente.
Nasceu, pode ser cliente. Já chega assim, tem crianças, tem a filha de uma amiga minha, a Helena, ela vai na loja, ela faz assim, ela tem 4, 5. Ela fala assim, eu quero um anel. Toda vez que ela vai na loja, ela quer sair com um anel. Mas assim, desde pequenininha. Então eu já buscava um anel pra ver qual dedinho que ia caber, aquele dedinho miudinho. E toda vez ela quer sair com um anel. Que legal. Tem mais uma outra criança que adora óculos de sol. Ela não vive sem. Olha isso. E você conhece ela, Alice, a nossa querida Alice, que linda. Ela usa óculos de sol, ela já está com o seu segundo óculos de sol. Ela tem os olhos muito claros mesmo e ela sofre na claridade do sol, né? Então, olha que bacana isso. Então, não tem idade. A criança, às vezes, com o bebezinho, sai com o brinquinho e depois vai adquirindo as outras peças. E tem criança que bate o pé, às vezes, que quer um brinco desse tamanho. E a mãe fala, mas você não tem nem idade, você não tem tamanho. Aí vai da gente conduzindo a venda, mostrando uma coisa menor. Mas tem crianças que a gente já vê hoje que tem muita personalidade. E fala, não, eu quero esse. E ela sustenta aquele brinco desse tamanho, sendo desse tamanho, que entendeu? Legal. Essa gentileza, esse carinho, esse olhar para orientar no melhor também faz diferença, não faz, Aline? Sim. Porque eu acho que hoje toda venda, né, todo comércio, ele tem algo mais. Porque às vezes a pessoa, eu mesma já, acho que todo mundo já teve uma experiência que você entrou num lugar, de repente, foi fazer uma compra e não comprou. Sim. Não é que você não queria, é que de repente algo fez você desistir da compra, sem ser necessariamente preço, né? Sim. Mas, de repente, às vezes você compra sem querer comprar de tão bem que você é recebido, atendido, né? Eu gosto muito de falar das energias, porque isso faz toda a diferença. Então, quando você... todo mundo compra por amor. Não sei se você sabia, mas o amor é que nos move, né? E move o comércio do mundo, inclusive. Então, quanto mais amorosidade, mais compras boas você faz, certo? Não precisa ser o impulsivo, né? O compulsivo para compensar nada. Uhum. Mas a amorosidade nos faz realmente manter vivos, né? Nesse fluxo da prosperidade. E é bacana que você percebe exatamente que isso é uma coisa que todos os comércios deveriam perceber. Como está o fluxo da prosperidade, Aline? Porque às vezes precisa mudar tudo, né? Não é só a fachada fora, né? É dentro. E vocês prezam por isso, querida. Vocês trabalham com treinamentos. Como é que é essa parte? Ou vocês estão sempre no olhar? Esse carinho não é só para o consumidor, é também para o seu colaborador. Como é que é isso, Aline? Me conta. Olha, a gente tem até lá, com os colaboradores, nós temos o cafezinho das 9 e o cafezinho das 3, onde tem bolachinha, sempre tem um pãozinho, alguma coisa, porque é a hora de conversar, é a hora de falar. Eu, como vou muito para São Paulo, para Limeira, vou para Campinas, vou em feiras, viajo bastante, eu gosto sempre de todo o conhecimento que eu adquiro nessas minhas, né, idas e vindas, de trazer para elas. Meninas, vocês não sabem, tá usando isso, tá acontecendo isso, eu acho que quando vocês forem falar com um cliente, olha que legal se vocês falarem isso, isso e aquilo. Eu vou sempre trazendo isso para elas, mas não de uma forma assim muito de reunião. Eu gosto da coisa mais leve, perfeito, tá? Perfeito. Eu não gosto de impor o que vai delas, né, de colocar. Eu falo argumentos de venda. Olha, agora tá usando assim, assim, assim. O que vocês acham de vocês falarem tal coisa? E eu vejo que muitas aderem mesmo. Que legal. Entendeu? E é bem interessante essa parte, né, Aline? Que faz muita diferença também, né, querida? Faz. Um composê, né, como o pessoal faz, uma composição de peças, não é? Porque daí você não compra... Porque às vezes você compra uma corrente, por exemplo, mas não combina o brinco, né? Mulher, a nossa vaidade requer, né, um cuidado especial para isso. E tem essa orientação com vocês, Aline? Olha, na verdade, a única coisa que eu faço, às vezes também, eu falo como eu não faço um treinamento, mas eu tenho uma apostila lá que eu falo que é o beabá das pedras,
porque eu gosto, às vezes, de falar. Às vezes a gente vê que a pessoa, por exemplo, tá com problema cardíaco e tudo mais. Eu não tenho conhecimento de todas, tanto que por isso que eu fiz a apostila. Mas eu sei que uma pedra azul dá uma acalentada no coração, Olha, que que é legal. interessante colocar uma correntinha maior, pra daí ninguém ver e colocar aquela pedra. Deixando protegida. Deixando protegida. Olha, Então, que assim, um olho de tigre, dependendo de como tá a situação da pessoa, às vezes no trabalho, Uma no ambiente proteção. familiar, como uma proteção, um olho grego. Sim. Tá vendo? Tudo tem valor. Tudo. Vai além da compra. Vai. Né? Quando você fala do azul, na semana passada, eu tô começando uma turma nova de aula de meditação e veio um rapaz que ele já veio 2 aulas. E na semana passada eu falei para ele que nós fizemos uma medição na aura lá da energia e ele disse que estava com uma dor no ombro. E depois da aula da meditação, nós fomos verificar como é que estava a energia nessa parte do corpo, porque o aparelho mostra se ele gruda assim, é porque você está praticamente sem energia. A aura está aberta ou com buracos, né? Mas aí a gente entra muito na parte energética. Mas aí, no final da aula, quando nós fomos verificar, eu falei para ele o seguinte: se ele estava conseguindo falar o que ele gostaria de falar. E aí ele olhou para mim e falou assim: então não, né? Por quê? Porque quando você trabalha a pedra azul, por exemplo, a pedra azul ela vai trabalhar a energia da fala. E é a fala com amorosidade, porque às vezes nós não conseguimos falar, porque com o sentimento, você tá com raiva, você não gostou, né? Então, assim, às vezes a palavra ofende mais, fere mais, estraga mais a situação do que não falar. Só que não falar, você sentiu. Então, isso pode causar uma dor, entendeu? Uma dor que acaba manifestando no físico, né? Então, as pedras, é valioso saber disso, Aline. E depois, se você quiser, eu posso te dar mais dicas também. Com certeza. Mas olha o que você falou, a pedra, o olho de tigre no trabalho, para trazer uma proteção, né? Toda instituição, todo lugar que fica muito fechado, por exemplo, é complicado, porque a energia fica pesada. Então, o certo seriam ter plantas, o próprio aroma, né? A aroma pura mesmo, que faz a troca das energias, a limpeza energética. Então, se você já está trabalhando com isso, eu fico bastante feliz, porque isso faz diferença. Eu tenho certeza que depois, se você pedir para a pessoa dar um feedback para você falar como é que ela se sentiu depois do uso da pedra, do cristal, isso vai fazer muita diferença, minha querida. E faz. O feedback que eu já tive foi de olho grego, estourar no ambiente de trabalho. Aí eu falo, estourou, joga em água corrente. Isso. Porque pegou no olho, pegou no seu acessório, não pegou em você. E isso é muito legal. Olha, eu sempre falo muito do olho grego, mas por eu não ter conhecimento de todas as pedras, porque às vezes existem outros, né, existem gemas, perdão, Sim. que possam dar uma melhor, né, proteção do que o próprio olho grego. Perfeito. Né? Que bacana. Porque além de tudo, nós temos que lidar com as energias do outro, né? Sim. Então, está em nós, mas está em outro. E eu vi que você trouxe umas peças lindas. Você quer falar o que está em alta pra gente já se inteirar aí, né? No sentido de saber o que nós vamos... O que está usando hoje, Aline? O que está na moda? Olha, o que está na moda são os banhos de 2 tons. E também peças com cristais coloridos. Então, porque ela deixa o look mais descontraído. Que bacana. Ela é uma peça, assim, que deixa o look mais descontraído. Mas, por exemplo, eu trouxe uma peça fina. Que você pode desde usar com uma camisa no dia a dia, como se você quiser ir para um evento. Né, para uma festa, para um coquetel, para um casamento, ela comporta perfeitamente. E a composição de colocar uma corrente mais curta com a outra mais comprida. Eu adoro isso, minha querida. Acho que fica muito charmoso, um toque feminino, assim, e moderno ao mesmo tempo, né? Isso. Eu acho que fica bem bacana. Eu vi que você tá usando uma mais larga. Eu estou com pérolas, que também... Nossa, querida, maravilhoso. É super atemporal.
antigamente era o símbolo, né, de luxo, né? As pérolas, as pérolas, né? Que hoje elas já são cultivadas em água doce, através de mexilhões, que elas são aquelas pérolas que são mais desiguais. Tá. E tem a pérola ostra, que através dos japoneses, hoje são cultivadas no mar, né? No oceano, mas elas saem iguais porque elas são. Cada ostra produz apenas uma única pérola, que essas são as mais valiosas. Olha então, só. elas são mais utilizadas no ouro, algumas em prata, poucas no folhado. Aí torna-se preciosa Preciosa, mesmo, né? preciosa. Mas é uma coisa atemporal. Então, assim, é uma coisa que se você investir hoje, você vai usar sempre. Vai ficar de herança para as filhas. Vai. A pérola, ela é bonita, ela é elegante, né? É lindo mesmo, querida. Eu vi que você tá com uns brincos, inclusive, também. Isso. Nós temos também a linha Noivas lá também, que está muito bonita. Que são aqueles brincos bem elaborados com pérolas. Tem a pérola natural, tem a pérola de vidro, né? Que a gente fala que ela é uma pérola de vidro, ela é confeccionada, então, mas ela fica linda também nos acessórios. Colocando uma zircônia, colocando, né, um miolo, às vezes todo cravejado, ou também como se fosse uma cascata, assim. Que legal. Aline, faz diferença, né? O acessório, eu acho que fala muito sobre nós. Então, por exemplo, o que você usa, como você disse, usar o colorido. Nós vamos aí mudar de estação em breve, né? Isso. Entrando numa primavera, num verão, que pede tons mais coloridos. Sim. O que eu acho bacana é essa ideia de atemporal. Ou seja, você vai usar agora e vai poder usar sempre. Sempre. Porque às vezes você compra uma coisa muito exclusiva e às vezes é só na hora da moda, né? Isso, assim, a SN, ela possui alguns acessórios da moda, né, que a gente fala. Que são aqueles brincos maiores, ou de alguma influenciadora, ou de alguma, né, artista, né, Sim. de televisão. Eu acabo investindo muito pouco nessas peças, porque passa muito vai rápido. passar muito rápido. Uhum. E o valor do meu banho, ele é diferente do outro banho, porque é um banho mais caro mesmo. Sim. Então eu falo, a pessoa não vai querer investir. Às vezes vai, mas eu prefiro sempre escolher peças que sejam mais próximas do ouro, da peça da joia mesmo. Perfeito. A outra coisa também que então assim, eu tenho um pouquinho para às vezes, né, aquele público assim, mas é muito específico. E a outra coisa que eu busco quando eu vou comprar as peças no bruto para dar o banho, ser peças leves. Por mais que sejam peças vistosas, que sejam peças grandes, Sim. o que eu puder encontrar de peças que sejam leves. Bacana, Aline, bacana. Porque hoje muitas pessoas já têm a orelha um pouquinho mais rasgada. Uhum. Então vai colocar uma peça pesada, também não vai aguentar passar o dia com ela. Vai incomodar. E por quê? Não uma peça grande, uma peça vistosa, mas que não necessariamente precisa ser pesada. Perfeito. Olha que olhar carinhoso, né? Porque você não está pensando no externo, você está pensando na pessoa o tempo todo que vai utilizar. Sim. E Aline, tem essa história que nem sempre combina com todo mundo? Por exemplo, às vezes eu coloco, tem que olhar porque às vezes a gente acha maravilhoso. Sim. A hora que você coloca, você fala, acho que esse não é pra mim. Tem isso? Tem, né? Tem, por exemplo, pessoas miudinhas e que colocam acessórios enormes e que nelas ficam ótimos. E tem pessoas grandes que colocam altas e colocam um acessório grande e falam, não, eu só gosto delicado. Vai da personalidade. Eu vejo por mim. Eu sou muito... Desde criança, minha mãe falava que eu parecia uma árvore de Natal. Falava, filha, ou o colar, ou a pulseira, ou o brinco. Porque eu colocava coisas muito, né, chamativas. Mas era o seu estilo. Era o meu tipo estilo. assim, Era o meu estilo. Mas durante o dia a dia, assim, eu coloco coisas menores. Mas quando eu vou sair, eu gosto de carregar. Perfeito. E eu sou mais miudinha que a minha mãe. A minha mãe é muito maior que eu e eu não consigo ver ela com coisas grandes. O dela, ela usa o miudinho e nela fica ótimo, mesmo ela sendo maior que eu. Que interessante isso, né, Aline? Então, Bem é bacana. personalidade, é estilo e não adianta o acessório. E a gente fala às vezes pra pessoa, não.
Não, se a gente já tem mais intimidade, né? Sim, porque são muitos sim. anos de balcão, acaba que as pessoas, os clientes viram nossos amigos, né? E a gente tem essa liberdade pra falar. E a gente fala, não. Olha, e eu acho que hoje, todo mundo que ainda busca um comércio ao vivo e a cores, né? Uma loja, por exemplo, para ser atendido, gosta de um palpite. Vai em busca de uma aprovação, de uma ideia, entendeu? Porque senão, hoje tá muito fácil da gente comprar pela internet, não é isso? Está. Você vai lá no digital e tá tudo certo. Mas, de repente, um olhar diferenciado pode trazer uma consciência, né? E ficar melhor. Você concorda? Porque eu tenho Sim. certeza que todo mundo lá que compra vai sair satisfeito de ter ido lá. Além de encontrar opções, o carinho, né? Acho que a compra de 5 minutos fica um pouco mais longa. Fica. E como os meus pais só trabalhavam com joias, o que eles também prezaram? Para que eu tivesse a qualidade também na assessoria, Perfeito. no pós-venda. Aham. Então, assim, a nossa garantia é de 1 ano das peças do banho. Sim, Geralmente são 90 dias. tá. Porque já sabe que a peça vai estragar rápido, né? Por exemplo. Isso. Então, a nossa... E assim, a gente tem muito pouco retorno de problemas. Sim, Mas tem que sim ter essa assessoria. que bacana. Ou seja, apesar de ser uma semi, ela traz toda uma situação para que você possa usar como se fosse uma joia mesmo, né, Aline? Isso. Bom, o que mais que você quer me contar aí? Alguma experiência, alguma inspiração para quem está nos ouvindo, inclusive, ou uma mensagem, Aline? Olha, Lúcia, a mensagem que eu tenho para dar para vocês é para não desistir dos sonhos, porque muitas vezes a gente acredita que só trilhando aquele caminho será legal, será prazeroso, será um caminho feliz. E não. Eu tive muitos obstáculos, eu tive muitas coisas que eu falei, não é isso, não é aquilo. E no final, eu voltar para minha cidade, eu regressar para Indaiatuba, assumir, né, a empresa familiar, me deu um contentamento profissional e pessoal tão grande. No começo não foi fácil, como eu falei pra você, mas hoje é tão prazeroso fazer o que eu faço. Eu amo o que eu faço. Olha que bacana. E só pra gente fechar essa ideia sua, né, Aline, que eu acho muito interessante você ter essa consciência, esse reconhecimento, inclusive, que se torna o sentimento da gratidão, porque às vezes o que dá errado é que dá certo, né? Exato. Então não é só porque você fez aquela faculdade, você tem que trabalhar naquela área, você tem que fazer. Não, esteja aberto para os desafios que aparecem ao longo da sua vida. Ai, que bacana, Aline. Eu quero agradecer muito a sua participação, a sua conversa, o seu falar de dentro, né? E eu tenho certeza que a sua história pode inspirar outras boas histórias. E gratidão, minha querida. Quero fazer Obrigada um brinde de saúde para nós. Saúde para nós, Saúde Lúcia. na vida, bons negócios, muita prosperidade. Muito obrigada. Saúde, minha querida.